Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje envolve a reforma tributária. E nessa nossa vida de profissional de consultoria, também de professor universitário, de instrutor, palestrante, nós temos acompanhado aí uma saga muito grande, uma angústia muito grande por aqueles que querem entender a reforma tributária. E é legítimo, nesse momento em que nós estamos formando conhecimento sobre a temática da reforma tributária, notadamente em relação ao IBS e à CBS, né? O primeiro, um tributo de competência dos estados e dos municípios, e o segundo, um tributo de competência da União. Eu tenho dito a todos aqueles que nos acompanham a seguinte regrinha. Primeiro, não tenha preocupação de estar em pânico. Eu me preocuparia e eu estaria se você não estivesse. Porque tudo que é novo, ele causa incômodo, ele naturalmente causa dificuldades. Aliás, eu sempre conto a mesma história para todo aquele que aprendeu a dirigir, voltar no primeiro dia que sentou no cockpit de um veículo. E o instrutor disse, olha, fulano, este aqui é o volante, este aqui é o câmbio, este daqui é o freio, este aqui é o acelerador. Olha, tudo isso daqui vai ter que funcionar simultaneamente e você tem que olhar para frente. Não me olhe para a caixa de câmbio para trocar o câmbio. Ora, nesse momento é impossível que você não esteja voltando no tempo e lembrando dos primeiros dias em que você olhava, imaginava e pensava, quando é que eu vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo? Passado algum tempo, no meu muito mais do que o normal, fica a pergunta, você ainda hoje tem dúvidas de como fazer tudo isso? Não, porque hoje isso está tão internalizado no seu dia a dia que você faz isso ouvindo rádio, conversando, prestando atenção lá fora e ainda conversando com pessoas que estão junto com você no veículo. Por quê? Porque isso já passou a fase básica de cognição. E nós estamos nessa fase. E aqui uma recomendação para quem estiver estudando reforma tributária. O primeiro passo é a estrutura sistemática da Lei Complementar 214. A Lei Complementar, ela traz uma série de desdobramentos. E uma das razões pelas quais eu estou falando deste tema tem a ver com a questão envolvendo a não cumulatividade. A não cumulatividade, ela tem uma regra constante lá do artigo 47, né? Aqui é a minha cola, para que nós possamos aí acompanhar o tratativo referente ao crédito. Esta é a regra geral. Todavia, nós temos que considerar que nós temos regimes específicos, nós temos regimes favorecidos e nós temos regimes diferenciados. E é óbvio que nós vamos ter exceções. E é por que eu estou falando isso? Se você pegar a regra geral, que é aquela que reduz a alíquota em 0, ou em 30%, ou em 60%, você vai ver que não há nenhum prejuízo quanto à manutenção de crédito. Em outro momento, consulte, nós falamos do diferimento, que mudou a forma de nós pensarmos o creditamento. Todavia, se nós pegarmos lá nos regimes favorecidos, lá no capítulo que fala do RET, por exemplo, que é o direito imobiliário tributário, e o RET foi ser mantido pelo menos até o princípio de 2029, e lá existe uma tratativa que você poderá adotar os percentuais lá fixados, abrindo todavia mão de crédito. Veja, você tem uma opção, ou você usa o RET, caso de incorporação, ou você vai usar a tributação favorecida, estabelecida na legislação. Da mesma forma, em outros segmentos, como o capítulo lá de bares, restaurantes e similares, você tem a opção de usar a alíquota zero e, salvo uma exceção lá no artigo 273, você, via de regra, não vai fazer uso dos créditos. Nós teremos também a figura do produtor rural não contribuinte e do transportador não contribuinte, que não gerarão crédito para aquisição. E lá no artigo 168 da lei,
você vai ter uma figura de crédito presumido. Crédito presumido esse que terá que ser definido a partir dos percentuais fixados pelo comitê gestor e pela Receita Federal, que é quem vai administrar a CBS. Eu sempre repito, enquanto não tivermos o PLP 108, que regulamenta a situação do processo administrativo fiscal, o funcionamento do comitê gestor, não será feito nada em relação à CBS. Por quê? Princípio cooperativo. Como os dois sistemas são sistemas umbilicais, né? Nós usamos aí a ideia de irmãos siameses, eles têm que ser regulamentados de forma simultânea para não gerar qualquer tipo de discussão. Nós já teremos quanto à utilização do documentário fiscal, quanto mais ficarmos aí esperando que a Receita Federal saia em carreira solo regulamentando a CBS e os estados e o Distrito Federal o façam via comitê gestor também da sua forma. Isso não tem nada a ver com o IVA dual proposto. A ideia é que eles caminhem, à medida do possível, juntos sempre que possível. É óbvio que nós teremos diferenças, mas fica o meu alerta quanto ao princípio da não cumulatividade. Primeiro, a regra geral está prevista no artigo 47. A apropriação será feita no seu livro de apuração, que certamente vai ser definido. Provavelmente iremos aproveitar alguma coisa do IFD, porque o livro de apuração hoje é o IFD. Serão feitos ajustes, mas nós teremos situações excepcionais. Então, a regra é redução para 0, redução em 30 ou redução em 60, não é, como regra geral, impeditivo de creditamento. Isso está lá no 47. Todavia, se nós formos olhar situações outras que nós temos, nós vamos chegar à conclusão que em alguns regimes diferenciados, alguns regimes específicos, nós temos tratativas diferenciadas que talvez se tenha que abrir mão de crédito. Já citamos em outra oportunidade o caso aí da situação envolvendo as cooperativas. Elas poderão adotar a alíquota zero, quando então abrirão mão do crédito. E o produtor rural, que é contribuinte que optou, não terá que debitar o imposto e, inclusive, poderá transferir. Ou seja, nós temos N possibilidades, N variantes que você tem que considerar. Então, não trate tudo como uma única coisa. Eu repito, nós temos regimes específicos, diferenciados e favorecidos. E é óbvio que cada um desses regimes tem o seu tratamento. E aqui nós chamamos a atenção, quando falamos dos regimes específicos, estão lá no artigo 172 e seguintes, da Lei Complementar 214. Quando falamos dos regimes diferenciados, lá do 126 e seguintes. Quando falamos aí em regras de não cumulatividade, estão lá no artigo 47 e seguintes. O que nós chamamos a atenção? Interpretação sistemática. Pegue os artigos e veja como é que está distribuída a Lei Complementar 214. Não generalize. E por que eu estou falando isso? Tenho visto alunos, olha, mas o professor fulano falou que aqui não tem direito a crédito, você diz que tem. Gente, são situações distintas. O exemplo clássico que nós pegamos foi um caso envolvendo o RET, que é o Regime Especial de Tributação, que sobreviverá até 2029, e que deixou bem claro, olha, você poderá aplicar o RET, tem percentuais lá definidos, né? E nesse caso você estornará os créditos. Daí dizer que uma empresa construtora, uma incorporadora, não possa fazer crédito é outra história. Por quê? Ela não poderá fazer crédito se ela optar pelo RET. Mas se ela não optar, é óbvio, o princípio da não cumulatividade, segue a regra geral. Gente, interpretação sistemática. Você tem que entender, para isso que existe o sumário. Tá bom? Bom, esperando que o tema tenha sido bastante útil, tá? Fica à sua disposição, divulgue nosso trabalho, afinal de contas, nós entendemos estar entregando aí material de boa qualidade. Fique à vontade para trazer comentários aqui embaixo, ou então mandar para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. E aguardamos você numa próxima oportunidade, tá bom? Até a próxima.